Nós aqui de novo. Quero falar de um assunto que está me chamando a atenção, não é? Eu quero discutir com evangélicos o voto. Discutir com evangélicos o voto. Bem, já de um tempo o voto dos evangélicos tem sido disputado, tem sido comentado, tem sido uma força relevante na questão dos votos, né? Por alguns motivos, né? Não direi quais motivos sociológicos, etc, etc, porque não estudei ainda profundamente sobre isso, mas por alguns motivos, né? É um grupo que vota mais ou menos em linha com algumas formas de ser, de agir, de pensar e de visão de mundo, e em linha com alguns grupos, principalmente os grupos mais conservadores, e é um grupo que tem um peso numérico cada vez maior, né? Mas eu queria falar para os evangélicos algumas coisas. Deixa eu só dizer, eu fui evangélico e eu estudei teologia, estudei filosofia, e eu me preocupo com essa direção de voto dos evangélicos, porque essa direção de voto dos evangélicos pode decidir eleição num contexto apertado que nós estamos, isso vai afetar todo o país. Então, uma coisa, a gente pode discutir mais, posso fazer mais vídeos. Eu sei que os meus vídeos não têm muito alcance, né? Mas é aquela coisa, né? Se uma pessoa ouvir o vídeo, espero que você ouça, que você se inscreva no canal, que você contribua, que você passe adiante, comente, né? Mas se uma pessoa que influente ouvir o canal e achar interessante, ela pode passar as ideias, e ideias são assim, né? Elas vão passando e de repente elas tomam corpo, né? Em meio às discussões na sociedade. Uma coisa que eu quero falar para os evangélicos, entre muitas coisas que a gente pode discutir, esse canal é para discutir uma série de coisas, e tem um monte de coisa nesse canal, tem poesias, tem uma série de coisas. Eu tenho tido muita intermitência, mas eu vou fazer um esforço para... Agora, na emergência das eleições presidenciais, eleições parlamentares, de âmbito nacional e estaduais, eleições de governadores, etc., é bom a gente discutir algumas coisas, porque é o futuro da nossa nação que está em jogo, e isso afeta a vida de todos e de cada um. Olha, eu sei que é difícil a gente às vezes distinguir, né, o que realmente e quais políticos, quais tendências políticas realmente mexem com a vida da gente do ponto de vista positivo, de ajudar a vida da gente, tá? Mas vamos ao ponto. Sugestão, a gente pode discutir e tal, mas sugestão, para votar, a gente tem que votar em políticos, em pessoas que tenham propostas de melhorar a vida da gente e a vida de cada um. Então, em geral, o povo evangélico é o povo mais pobre, composto de mulheres, de mais mulheres negras, das pessoas mais pobres, que ganham menos e que têm mais problemas em relação à condição da sua vida, etc, etc.
e que participam de comunidades, de igrejas, etc., e têm, em geral, seus líderes e pastores que têm mentalidades de conservadoras. Mas a gente tem que descobrir que, do ponto de vista da política, a gente tem que fazer uma distinção entre a igreja e a política, tá? Então, assim, qual é a melhor coisa para a gente votar no candidato? É candidato que pense e que queira construir coisas públicas que nos beneficiam. Por exemplo, candidatos que pensem em melhorar o sistema de saúde, o sistema público de saúde. Este a gente precisa imediatamente. Então, vamos ligar isso. Nós temos o maior sistema público de saúde do mundo. Para se ter uma ideia, o país mais rico do ponto de vista do PIB, do Produto Interno Bruto, de pessoas mais ricas existindo na sociedade, é os Estados Unidos, não tem um sistema público de saúde. Todo o sistema de saúde lá é privado. Todo cidadão que pode paga um plano de saúde. Se ele não puder, porque tem muita gente que não pode pagar um plano de saúde, ou ele entra num plano de saúde que o Estado fornece, ou não há, não há meio termo, ou ele fica sujeito a atendimentos, se ele tiver dinheiro pagar, e ou atendimentos filantrópicos, de hospitais filantrópicos. Tá? Então, tudo em relação à saúde é muito caro. E o Estado brasileiro financia tudo em relação à saúde. Há precariedade, porque o atendimento a muitas pessoas, há lugares que o atendimento são piores que o outro. Há emergências de saúde, quando há surto de doenças respiratórias, quando tem inverno, que hospitais ficam cheios, etc. Há problema de, de todo tipo, mas o atendimento é público, você não paga um centavo para ser atendido. Emergência, o que for. Então, não faz sentido pessoas mais pobres, pessoas mais vulneráveis, de que religião for, votar em candidatos que queiram privatizar esse sistema de saúde. O que é privatizar? Vender unidades de saúde, precarizar, ou seja, dificultar, deixar de financiar o quanto pode, tirar o dinheiro que está destinado a esse financiamento de saúde, o dinheiro que vai pagar médicos, medicamentos, ambulância, gasolina para ambulância, enfermeiros, motoristas de ambulância, etc., administradores de hospitais, e vai precarizar os hospitais. O atendimento de saúde vai ficar pior. Então, veja, tenha muito cuidado na plataforma de governo do seu candidato. Às vezes o seu pastor na igreja, por N coisas, por N interesses, ele está elogiando um político, e aquele político, ele pode ser da sua igreja, mas ele tem plataformas que podem lhe tirar benefícios essenciais. E saúde é um benefício essencial. Por causa de uma pequena coisa que não dá certo na saúde, você pode morrer, seu filho pode morrer, seu irmão, seu pai, etc. Então, essa é uma das coisas que você tem que pensar na hora de votar.
Aí não importa você chegar, não, eu vou votar no meu irmão, vou votar no tal, vou votar no irmão tal, vou votar, porque pensa que tal coisa é pecado, isso e aquilo. E aquela pessoa, ela como lobo em pele de ovelha, ela está querendo um interesse próprio, ela vai tirar um benefício que não é só para você, é para a comunidade toda. Então, na hora de votar, pense nisso, observe isso. A gente pode observar isso. Não vá pelo discurso que existe na igreja, disso, daquilo, etc, etc. Por quê? A sua igreja, a sua comunidade é uma coisa. Quando você vai pensar em política, é outra. Política não é só a sua igreja, sua comunidade de fé. Política reflete em escola. Política reflete em saneamento básico. Política reflete principalmente saúde, segurança, etc. Tá? Bem, eu voltarei a fazer mais vídeos, mas eu quero dizer que eu sou de esquerda e não fique pensando, ai não, eu não vou votar na esquerda porque um crente não vota na esquerda. Tem muito crente de esquerda trabalhando na esquerda e eu vou apontar, eu sempre aponto. Marina Silva, Benedita da Silva, sabe, Heloísa Helena, por mais que eu concorde e discorde, mas e são pessoas que trabalham pelo bem comum, sabe? Veja o que elas fazem, veja o trabalho que elas fazem nas suas comunidades, somente, mas no público em geral. Então, não é não é obrigatório você sempre votar em pessoas conservadoras da direita. Você pode ser um evangélico e ser de esquerda. Porque ser de esquerda significa em pensar no bem público, no bem de todos. Ok? A gente volta a falar sobre isso. Pois se inscreva no canal, contribua, tá lá o Pix para a contribuição, para a gente discutir mais coisas que é bom para vocês, para aquilo que é bom para a nossa vida, né? E compartilhe, comente, etc.